Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Digital Sem Dó, né? Sem dó, sem dó. Eu costumo falar 3 vezes. E hoje o assunto, né, será um pouco amplo, interessante e complicado, será? Nós vamos abordar ali online versus offline. Na sequência, vamos falar um pouquinho sobre e-commerce ou loja virtual. Muitos falam mais essa linguagem. Vamos dar uma pincelada no marketplace e vamos trazer uma polêmica muito interessante, que é a indústria 4.0. Será que isso realmente vai acontecer ou não e quando, né? E no dia de hoje a gente está aqui com o Adriano Montanini, que eu não ainda consigo falar, né? Na sequência, nosso primeiro convidado digital sem dó aqui, né? Muito legal, seja muito bem-vindo, agradecendo já, assim, ó, muito o Rodrigo Segato, da Ifiquete Brinquedos, vai falar muito sobre esse assunto, e aí depois ele fala aí todo o currículo, portfólio, que é enorme. E o Otávio Serra aqui novamente com a gente, compondo a mesa. Isso aí, galera. Então eu vou começar deixando a palavra para acho que o Rodrigo se apresentar, não é? Mas antes de mais nada, eu tenho 2 questões para colocar aqui, engraçado. Finalmente o Adriano sentado aqui ao lado, né? E deixar eles preocupados com... Vem cá. É dos carecas que elas gostam mais? Essa foi clássica, hein? Valeu. Bom, vamos lá, Rodrigo, seja bem-vindo. Vamos contar um pouquinho aí da sua experiência ali do on e off e dali a gente segue. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vou aprendendo aqui. Primeiro, eu queria agradecer, né, a vocês aí, a equipe Digital Sem Dó, pela oportunidade de estar apresentando um pouco da minha experiência, da minha história e de contar um pouco de como a gente pode contribuir para o sucesso aí de outras empresas e divulgar e disseminar esse conhecimento. Bom, Ifiquete, né? Se pegar o pé da letra, é a tradução do meu sobrenome, Segato, né? Isso aí é um projeto que estava engavetado desde 2010, né? O Miguel, a gente já estava junto, ele já participou disso, ficou parado por um tempo. E, paralelo, eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava na consultoria, viajei praticamente o Brasil todo aí fazendo consultoria de implantação de software, né, de ERP, e na parte de logística. E aí, cansado de viajar, eu volto para Ribeirão Preto, em 2014, para colocar esse projeto no ar. Por alguns motivos, acabou o projeto não saindo da gaveta, e eu fui trabalhar numa editora aqui em Ribeirão Preto. Eu fiquei por 8 anos nessa editora. Porém, no meio do período que eu estava nessa editora, esse projeto já estava engavetado e me incomodando, até que um dia eu tirei da gaveta e falei, né? Eu falo para todo mundo, se você for esperar o dinheiro certo, o momento certo, você nunca empreende nesse país. Então, assim, foi do jeito que vai do jeito que dá. Verdade. Vai do jeito que dá. E aí eu coloquei esse projeto para funcionar em 2017. Bem embrionário, sem muito investimento, né? Eu falo que o marketplace chegou no Brasil, tirando, né, aquela amarelinha mais famosa lá, que já vendia há muito tempo, né? O marketplace, o conceito de marketplace chegou em 2015. E eu já vim estudando isso e em 2017 eu entrei, né? Montei a minha estrutura, montei meu site. Então eu comecei offline. E aí veio construindo aos poucos, né? Como eu trabalhava numa outra empresa, era tudo paralelo, né? Chegou um momento que ficou concorrente, a empresa que eu trabalhava foi vendida, né? E aí, durante o podcast, aí a gente vai falando um pouco mais. Então, eu consegui crescer diante da pandemia, a empresa foi vendida que eu trabalhava, eu me desliguei e fui tomar conta da Ifiquete Brinquedos. Então, hoje, né, meu principal negócio, minha principal atividade é a Ifiquete Brinquedos, e aí tem muito mais aí para apresentar para vocês. Esqueceu de dizer que ele era professor também, ou né? Não sei se ele está dando aula. Na verdade, durante a carreira profissional, né, eu acabei sendo convidado a ser professor. Eu fui professor de uma instituição aqui em Ribeirão Preto, até bem conhecida, e eu falo que eu virei professor por osmose, né? Porque quando você trabalha com consultoria simplesmente é ensinar as empresas a trabalhar dentro do processo adequado, né? Aquilo que o benchmark exige. Porém, eu fui convidado a ser professor de pós-graduação. E depois, quando eu venho em 2014 para Ribeirão Preto, eu fui ser professor universitário. Então, acabei tendo uma experiência aí ficando como professor em faculdade
e também em pós-graduação. Pós-graduação a gente ainda, vamos falar que é professor, porque de vez em quando vem os convites, porque é uma aula, final de semana, de vez em quando a gente dá essa aula. Ô Rodrigo, posso te fazer uma pergunta Opa. bem sincera, que eu acho que assim, a pauta principal aqui do nosso podcast hoje é falar do desafio on-off, né? E você está mostrando para nós aqui a tua experiência de certo off e vai começar a entrar no on. Então, se você puder dar algumas dicas assim pro pessoal, como que foi, como que você passou essa experiência sua de começar uma empresa, né, pequena, que hoje está galgando áreas longe da internet. Até puxar deixa aqui que parece que você estava desempregado. Assim, ó, saí de uma empresa, diz, agora eu vou empreender. Não, né? não. Na verdade, eu falo assim, ó, por que veio o projeto de brinquedo? Em 2010, eu fiz um projeto numa grande indústria de brinquedo no Brasil. Em 2010, eu fiz um projeto. Foi um projeto estratégico. Fiquei 1 ano e meio, fiz 2 projetos dentro dessa grande empresa. E trabalhando lá dentro era muito legal. Você trabalhar com brinquedo é muito gostoso, né? Você comprar o brinquedo, você abrir, você testar, você vai para a feira de brinquedos, que a gente participa de quase todas que tem no mercado aí, a gente, né, para trazer o conhecimento, novidades, para ver o que está acontecendo no mercado. E aí em 2010 eu fiz esse projeto nessa grande empresa. E aí lá em 2010 ainda eu não estava nesse boom de internet, entendeu? De venda para internet que é o que está hoje explodindo. A gente que era da área se sentia um mago, né? Isso, é. Já falava, a internet vai crescer, vendas online. Mas então, assim, falando vendia através de algumas empresas, mas não era isso que virou hoje. E aí, só para você ter uma ideia, em 2010, eu tinha informações até confidenciais, apenas 1% dos brinquedos comercializados no Brasil era vendido pela internet. Falei, se 1%, se a tendência é todo mundo comprar pela internet, isso vai explodir. E realmente é o que vem acontecendo. No entanto, hoje, brinquedo não chega nem aos 10 itens mais vendidos no Brasil. Dos mais vendidos, brinquedo está fora. Né? É eletrônico, é beleza, está entrando moda, mas o brinquedo ainda está fora. Então, esse mercado tende a crescer cada vez mais porque as pessoas vão se programar a comprar antecipadamente para esperar o prazo de entrega para entregar para o filho. Porque às vezes você deixa para comprar de última hora, você tem que ir no offline fazer a compra e às vezes você pode pagar um pouco mais caro por isso, porque você está comprando numa loja física. Isso é maluquice, né? Mas eu só compro online. Só online? Eu sou um cara extremamente do off, mas só compro online. Já tem uma categoria diferenciada no nível lá nos marketplaces aí, né? Então, assim, brinquedo de criança principalmente, mais de 90% acho que nós compramos online hoje. Mas se você antecipa, você vai assim, ó, de impulso. Tô atrasado, tem que pedir, vamos lá. É que a gente compra brinquedo todo dia. Tá difícil, né? Tá aqui meu agora cartão. menos, mas a gente tem que se policiar, porque fica muito fácil. Né? Eu vejo assim, hoje o Mercado Livre, assim, o filho pede alguma coisa ou qualquer outro meio que você vai comprar aí, você vai na internet, pesquisa, se achar uma oportunidade ali, você vai comprar. E aí, quando olhando isso, aí eu tive a ideia do projeto, né, de montar. Eu comecei online, porém o meu objetivo sempre foi o offline. Eu costumo dizer, né, que na pandemia, o Miguel está comigo aí há muito tempo, eu já dividia essa minha ideia desde 2010. A minha ideia de uma loja offline, ela se concretizou na pandemia. Porque eu falo assim, ó, você sai de casa para trabalhar, para comprar e para se divertir, para fazer o entretenimento. Você não sai de casa para fazer outra coisa. Quando eu idealizei a minha loja em 2010, a minha loja era, eu preciso montar algo, uma loja física offline, onde eu tenha entretenimento. Porque o que existe hoje no mercado do offline, eu falo que tudo é supermercado de qualquer coisa. Então, as lojas que existem hoje são supermercado de brinquedo. Eu preciso ter entretenimento. E aí, na pandemia, concretizou aquilo que eu idealizei em 2010. Na pandemia, você aprendeu a trabalhar home office, você começou a consumir mais consumir mais em casa. De casa, né? Comprando online. Porém, o entretenimento, o que acontece? Você assistiu as lives do sertanejo, não sei, todo mundo fez live, você fez a primeira
fez um churrasco, convidou os amigos clandestinamente, porque na pandemia não podia, correto? Totalmente. No segundo você já não aguentava mais. Então as pessoas precisam sair de casa para se conectar com pessoas. Ou seja, nessa questão on-off, a gente poderia dizer que está se caminhando, que o entretenimento não teria condições, né? Talvez a gente vai falar ali na frente, não sei, metaverso, etc. Mas que, vamos, tipo shopping, né? O shopping talvez para compra vem caindo absurdamente, porém, para um corte de cabelo, fazer suas unhas, ou seja, prestação de serviço, né? Até vou longe, que advogado até agora montou, né, o seu escritório dentro de um shopping. Então, tem clínicas agora de clínica, eu acho que a parte de saúde está indo, Tá né? indo, Então tá. você acredita que talvez seja esse caminho ou não? Eu acho que todos os mercados, eles têm acho que tem que ter um híbrido alguns, né? Não adianta separar só o digital, né? Que nem ele começou no offline e tal, e depois foi pro digital. Mas eu acho que, assim, alguns mercados, eles apostam muito nesse digital e tá dando certo. Outros eu acho que precisa de muito híbrido. Eu falo isso pelo assim, a gente atende um segmento do automóvel, por exemplo, comércio de veículos. Cara, veículo, o cara tem que sentar no carro, tem que sentir o cheiro. Principalmente quando eu falo de um veículo seminovo, né? O 0 km, se o cara já teve, ou já teria, tem alguém que teve, ou já né? andou, já conhece, é diferente e tal. Mas o que eu percebo, assim, que esse é o grande desafio. Quando você vai montar um modelo de negócio, é exatamente entender se aquilo ali funciona só, né, nesse caminho do digital, porque eu acho que funciona também no digital. Eu acho que tem que ter o híbrido disso aí, tem que tomar... A hora que for definir, tem que tentar escolher. Na verdade, mas para escolher, você tem que testar também, né? Não, mas é o conceito omnichannel. Você tem que ter possibilidade de venda. Não existe um único caminho, né? A gente tem que abrir o leque. Pegando o gancho que você disse, os shoppings, eles estão se transformando em centros de entretenimento, e não só entretenimento, né? Prestadores de serviço também, né? Por exemplo, você disse aqui, a questão das clínicas, né? Aqui, um shopping famoso em Ribeirão Preto, você tem cerca de 20 lojas, 20 empresas médicas que trabalham com, né, exames laboratoriais, etc., e já estão dentro do shopping. Então, o shopping, na verdade, a palavra shopping vai ter que ser revista, né? Sem dúvida. Pensar numa outra palavra para enquadrar, porque hoje ele é um centro que inclui essas 3 áreas que você falou: entretenimento, serviços e também alimentação, que o shopping hoje transformou em híbrido, né? Não é mais uma coisa meramente compras, na verdade. Não. Mas se a gente puxasse 2 situações, né? Como estamos aqui no setor brinquedos, eu já escutei uma frase que é o seguinte, né? O homem, nada contra, etc., a questão de gênero não é isso, mas é uma frase que a gente brinca internamente, que o homem nunca deixa de ser criança, né? Porém, só os brinquedos que ficam mais caros. E pegando nesse gancho da questão, o on e o off no modelo híbrido é uma questão omnichannel, lógico, de você estar de portas abertas, sendo que há possibilidades A e possibilidades B, como entretenimento numa venda de brinquedo. Entretenimento, nessa palavra, ela fica ampla pra caramba, com diversas ideias e situações. Mas também tem uma pegada nessa história do off. Eu vejo que o homem, quando ele tem um impulso de compra, é na hora, né? Então, assim, eu quero agora, sei lá, vamos falar uma televisão 60 polegadas, 4K, tem aquele que joga o game, não, e fala assim, cara, eu quero essa TV, eu quero sair da loja com ela. Tudo bem que, piadas à parte, 60 polegadas, se não tiver uma caminhonete, você não leva ela pra casa. Não leva no banco. Então, nessa pegada, a pergunta fica nessa. Talvez, assim, o off fica nesse híbrido, porém, o imediatismo, quero retirar, pick-up, né? A gente vai até agora já avançar aí pro pick-up. Então, nesse ponto, eu queria saber a opinião de vocês aí, né? Nessa situação. O que quando, né, voltando ainda para a Ificat, para tentar responder a sua pergunta, que eu queria trazer ou o entretenimento, ou agregar valor. O que faz uma pessoa a sair da sua casa, a pegar um carro e a chegar no offline, na sua loja, para comprar algo? Essa acho que é a grande pergunta. Porque como eu tenho a comodidade para comprar, por mais que eu queira do imediatismo, o que eu enfatizava dentro da minha loja o cliente chegou aqui, ele tem que ser muito bem tratado. Porque ele teve um custo para chegar até aqui. Sim. E às vezes o custo é mais caro que o frete do que se eu despachasse o produto para casa dele. Entendeu? Então a questão é, o que leva a pessoa a sair? Porque eu falo como consumidor final, né? Eu consumo, eu chego em alguns lugares,
alguns lugares, eu me questiono como está sobrevivendo de um atendimento tão ruim desse. Então, o simples fato não é a minha vontade de querer comprar no imediatismo. Às vezes eu chego com vontade de comprar no imediatismo e as lojas não estão preparadas para atender e receber o cliente da melhor forma E, possível. Rodrigo, dá um exemplo pra gente, cara, o que você criou, assim, de chamariz dentro da sua loja, que você fala, cara, isso aí foi muito legal. Então, porque assim, ó, para quem não sabe, eu sou palhaço de hospital. Um pouco adormecido em função da pandemia. A gente está voltando agora, eu faço parte de uma ONG aqui em Ribeirão Preto. Eu vou falar o nome porque não tem problema. Não, pode Expresso falar, Riso. vamos pôr o user aqui. Eu ia falar que eu Expresso conheci Riso. o Rodrigo de algum lugar, a hora que eu vi ele, né? Nós encontramos no elevador, eu falei, pô, continha isso, mas melhor ser isso aí, cara. Então, Eu já vim do jornalismo, né? Então eu trabalhei em emissora de televisão. Isso. Acho que nós já deve ter trombado aí em alguma matéria. e a ideia do entretenimento era, né, o palhaço tá dentro da loja, o palhaço fazer aquelas brincadeiras. Não é simplesmente encantar mais do que simplesmente vender, né? As pessoas que trabalhavam comigo, se a pessoa tá à toa, não tem movimento, cara, vai ler atrás do brinquedo. Eu quero que você entenda como funciona aquele brinquedo. Qual é o objetivo, né? É ser muito mais um consultor, porque as pessoas chegam numa loja de brinquedo e falam assim, eu quero comprar um brinquedo. Tá bom, tem a loja toda. Aí você começa, é Vai menino dar. ou menina? Que também não posso diferenciar dependendo do produto. O produto de menino pode ser para menina e tanto Sim, faz, mas tudo bem. sim, Gosta de algum personagem? E aí você vai. E aí você vai afunilando. Essa criança tem um. Como fala? Tem um irmão, ela brinca sozinha. Se eu der um jogo, ela não tem com quem brincar, não dá certo. Então você tem que ir cercando para chegar com algo, né? Que eu falo que quando a criança recebe um presente, que ela identifica que é um brinquedo, cara, é uma alegria. E dependendo da hora que ela abre, ela pode se frustrar. Cara, e eu Entendeu? fui conhecer a loja do Rodrigo e eu fiquei, assim, apaixonado com uma situação, né? Que no dia ele não tava como palhaço ali, né? Ele tava como empreendedor, tá ali. Então, isso é Mas até uma coisa que eu queria pegar o gancho depois de terminar, de você falar desse palhaço, cara, que eu acho que assim, você tá rodeando na margem, mas o personagem principal, que ele tem um dom desse de Já é um falar. vendedor de brinquedo, né? Exatamente. E uma coisa que Mas não é o Willy Wonka, viu? uma coisa que chama muita atenção do Rodrigo, porque ele é pai, né? Então ele tem uma mescla da vida pessoal com a vida empresarial, com o palhaço, essa parte da ONG, né? Então, eu acho só que ele queria puxar isso também. Porque o cara foi mestre em encontrar um vendedor que ele era mágico, né? Então eu entro na loja e essa pessoa acha que eu sou um cliente adentrando ali na loja, né? E ele começa e aí eu fiquei depois, assim, apaixonado, de certa maneira, né? Que é isso, eu acho que é uma show à experiência parte. diferente. Porque nem sempre existe momentos, né? Às vezes você tem uma ideia, cara, essa ideia do caralho mesmo, vamos fazer top, mas não foi aquele momento, né? A tecnologia tem muito disso, às vezes tem. Porque, por exemplo, a questão do on e off, que a gente tá batendo na tecla, e querendo ou não, esse desafio seu que é uma delícia, vamos falar a verdade, né? Sim, sem Você dúvida. tem vivido. Por outro lado, também temos exemplos negativos, né? Por exemplo, tem uma farmácia aqui na nossa região que eu amo a farmácia, vou lá, gosto. Puxa, eu amo faço. farmácia. Aí, Hipocondríaco. o grande problema é que, cara, eles resolveram colocar um som na frente. Então, quer dizer, essa ideia de entretenimento, no caso da farmácia, foi uma coisa altamente ruim, né? Que é diferente. Então, quer dizer, o desafio, como que você vai trazer no entretenimento e, ao mesmo tempo, cativar o cliente? Porque você tem experiências ruins também, né? Da farmácia, um funk lá na frente, você tá indo comprar um remédio, não faz o menor sentido. Que é isso, né? Até tem a ver com a palavra que a gente usa, né? Quando você coloca uma música na frente, você vai colocar aquele boneco inflável que vai fazer, você quer gerar tráfego, né? Aí a gente usa muito esse termo aqui no online. Mas eu acho que é essa pegada, o entretenimento, que nem sempre o momento mas é essa questão de você buscar, que é uma pergunta talvez até que pode ser um tema de um programa mais pra frente, o tanto que as pessoas estão ficando doentes no ato de comprar. E não se permitir também, né? Desfrutar, experimentar, porque talvez isso está tão cansado que quando vê algo novo até assusta. Então, me assustou sim, mas eu saí de lá, pô, que legal. Só que aconteceu uma coisa, fica a dica, né? Eu não sei se eu comentei isso com o Rodrigo, mas eu acho que eu fiquei tão entretido com o mágico que eu esqueci, talvez, de, mesmo eu estando ali batendo um papo com ele, de talvez fazer um consumo, né?
ficou... Mas aí você fala, pô, alinhar o ponto A no B. Como que isso seria possível? Né? Eu me questionava em relação a isso que você falou. No entanto, entrando agora no conceito que você tinha falado um pouco tempo antes do conceito picape, a Ifcat, quando tinha a loja física, foi uma das primeiras a entender esse conceito picape. Picape, para quem não sabe, é um ponto de coleta ou de entrega de produtos para facilitar a logística. Em vez de ele entregar na tua casa, ele entrega num ponto picape e você mora num prédio que não tem portaria, você passa lá na hora do seu almoço ou tal. E eu fui um dos primeiros a fazer parte de uma grande chinesa, né? O custo que eles embolsavam a gente era um valor ao ponto de eu pagar um aluguel, ao ponto de eu pagar o aluguel. E aí eles vieram crescendo com esse negócio. E qual que era a ideia, né? Quando esse público... Porque você tem que ter uma loja física para que você atraia clientes, eles te pagam por isso e você, teoricamente, fica conhecido. Legal. Muito mais barato do que você fazer um link patrocinado para chamar gente para sua loja. Entendi. E as pessoas entravam lá. Então, qual que era o ideal? Para esse perfil aqui, não vai fazer magiquinha, entendeu? Por quê? Porque eles vieram aqui trazer ou pegar algo. Porém, eles entravam lá e falavam assim, nossa, eu não conhecia essa loja. Entendeu? E aí, qual que era a regra? Eu usava a regra de Pareto. Se cada 10 entrava lá para coletar ou para trazer produto que seriam despachados, eu falava, 2 tem que comprar alguma coisa. De cada 10, 2 comprando, tá ótimo. Porque não é o objetivo deles irem lá comprar. Entendeu? Então, por público, eu concordo. Às vezes perde o time do entretenimento, porém isso, você perde... você não passar, né? Mas a ideia, mesmo que passe do tempo, a ideia é que, putz, aquela loja foi muito legal, tem aquele mágico. E aí, quando você precisar comprar um brinquedo, você voltaria na loja. Então, esse era o objetivo inicial do offline. Porém, como eu comecei fui pro off... E aí, na verdade, a loja foi inaugurada 1 ano antes da pandemia. Então, o que aconteceu? Deu pandemia, fecha as portas, entendeu? E aí, o on explodiu e o off ficou estagnado. Que esse foi o matador de você planejar o negócio, né? Nossa, pandemia surreal, né? Pandemia mudou tudo, né? Então, assim, eu falo assim, eu vejo essa experiência aí, ó. Ele contando, eu falo assim, eu acabei de falar aqui, eu compro muito no digital, mas eu prefiro muito estar presente na loja física e tal. Só que tem esse lado também, o atendimento hoje, eu acho que as pessoas, a maioria, né, tá focando muito nessa coisa do e-commerce, do venda digital e tal, e não tá capacitando pessoas lá dentro da loja ou deixando uma estrutura melhor para poder atender quando tem essa demanda também, né? Então fica meio perdido nisso daí. É o que eu muitas vezes eu questiono com a minha esposa e tal, enfim. A gente fala, pô, mas atendimento ruim. E aí acaba também fazendo com que você acaba comprando no dia. Eu já cheguei a entrar em loja e saí de lá e fui comprar no digital. Aí chega... Mas assim, se você falar assim, o que eu prefiro? Porque eu acho que tem toda a diferença, sabe? Você pegar o produto, ver, eu gosto disso, né? Mas eu vejo que tá todo mundo meio despreparado, porque tá focando para um lado só. Então, mas quando você fala que tá despreparado, você entra dentro de uma loja, já vamos entrar na indústria 4.0. Você entra na loja do varejo, sim, mal atendido. Aí o cara te passa um preço maior. Aí você, dentro da loja dele, você consulta na internet. Aí o cara fica revoltado e fala, então acho melhor você comprar na internet. Das vezes, dá mesmo nome da loja que você tá lá dentro. Sim. O cara já tá tão... Saturado que ele fala, então compra lá na internet. Entendeu? E aí você fala assim, peraí, a própria indústria tem a loja dela oficial. E eu dou o exemplo de uma grande marca concorrente do melhor celular do mundo, que tem o que dentro da loja? Divergência. Hã? Divergências. Não, eu tô falando do concorrente. Da marca maior do mundo. Isso que pode ser. Porque você pega as grandes indústrias, elas estão montando os e-commerce dela e colocando showroom dentro de shopping. Isso. Elas não estão preocupadas se ela vai vender ou não. Aquele é marketing, brand, sei lá, vocês são os caras do marketing aí. Aí você vai lá, põe a mão no produto, testa, gostei, vai para casa e compra na internet. Mais barato. Por exemplo, trazer uma experiência pessoal, eu vejo que aí, do lado do marketing, puxar um pouquinho a sardinha,
Mas vamos lá, a gente vai montar um funil de vendas, né? Da parte estratégica. Então vamos colocar nesse funil experiência, atendimento, vamos jogar tudo isso, né, nesse funil para começar a dividir ele. Então nessa experiência, pessoal, é o seguinte, eu citei TV, vou falar de novo. Eu sou um cara de 22 anos, então eu sou novo, jogo videogame, né, e tal. Novinho, todo mundo praticamente concordou aqui. De profissão. O que acontece? Eu gostaria de estar ali, estava pesquisando muito uma televisão específica para o meu videogame. Pô, ela tem que transmitir isso, tem que fazer isso e tal. E pesquisando. Ou seja, lá na boca do funil. Eu estou pesquisando. Quantos da minha pessoa estavam pesquisando ela? A partir desse momento eu olho a internet. Internet, o tempo de uma entrega, minha ansiedade não permite. E aí, eu vou a fundo. Vou no YouTube da vida, pesquiso, concorrente A, B, texto, quem escreveu, lendo, referência, um monte de informação. E aí eu resolvi ir até uma loja, vou até um shopping, etc, porque eu quero fazer exatamente a retirada. Quando eu entro na loja, o que acontece? Eu já, bati o olho no modelo da televisão, ali no cantinho... FXHW33275, né? Alguma coisa desse gênero. Você já sabe. Aí já olhei. Chega essa informação é importante. Um vendedor me aborda, tá? E aí, nisso que acontece? Estou ali olhando e falei, não, eu quero essa. Não, mas essa não, eu quero esse modelo exato. Você poderia me tirar 2 informações? Não, ele pega, me abre o computador para buscar essa informação. Eu falei, cara, isso aí eu já li. Nisso, o que acontece? Um menino, por volta de... acho que ele tinha uns 14 anos, ele chega o pai. E eu começo a conversar da televisão e eu explicando ao vendedor. E esse pai escuta. E aí ele começou, poxa, mas é isso mesmo? É isso mesmo? Cara, por incrível que pareça, chegou mais uma pessoa. E eu comecei a palestrar sobre a televisão. O vendedor encostou e ficou olhando, tipo assim, admirado. O que aconteceu? Ele vendeu 3 televisões. Ou seja, eu vendi a televisão. Você vende. Só que sabe o que me chamou a atenção? Não desmerecendo a pessoa que estava atendendo. Que eu perguntei para ele assim, poxa, cara, legal, hoje você vai levar uma comissão tal. A grande lojista não paga comissão. E aí, ou seja, vamos lá, o Adriano trouxe essa questão. Então vamos lá, eu estou trazendo experiência, conhecimento, boca de funil, e como que a gente traz isso? Ou seja... Tá começando a ficar claro aqui no nosso bate-papo que o offline ele morre por falta de saber, atendimento ruim e que isso é muito questionável, que não é a pessoa... Exatamente. E direcionamento. Então, acho que assim, uma experiência de carro. Eu já também tive boas, ruins, péssimas, excelentes, né? Então, eu queria ver a opinião aí de vocês. Na verdade, até uma coisa assim, conforme vocês foram desenvolvendo a ideia... Eu fui pensando, né? Lembra que eu questionei que palavra então seria no lugar de shopping? Aí eu cheguei à conclusão que a palavra, assim, a grosso modo, testing. Em outras palavras, os centros comerciais, eles vão virar o quê? Locais onde as pessoas vão, que a indústria 4.0, ela vai vender pela internet, pelos aplicativos, que é muito mais fácil. Processo, é muito mais fácil você gerenciar via sistemas computacionais do que pessoas, né? Sim. Só que, por outro lado, a questão humana, a questão de você ter o contato sobre aquilo que você quer adquirir, né? Saber entender, que é o que você deu exemplo, né? Você está na loja, você já fez essa pesquisa antecipada, porque você já é uma pessoa da indústria 4.0, né? Otávio, deixa eu te interromper. Você está falando assim, nós estamos falando de nós que temos 22 anos, né? Tudo a mesma idade do Miguel. Eu tô fazendo 23 agora. Tudo a idade 21. do Miguel ali, certo? Agora, e os nossos filhos que estão vindo agora, que eles não têm a habilidade de ligar. Eu vou falar na minha época, de discar, lembra? Discar, eles não têm isso habilidade. É você, então, tá? Eles não conseguem. É tudo. Manda uma mensagem. Talvez eles estejam mais preparados para o online do que o offline. Talvez nós estamos exigindo que o offline atenda às nossas necessidades, que não estão. Eu acho que eles não estão prontos para atender. Ou nós estamos permitindo? Dúvida, hein? Por exemplo, pegar a criança, desligar o digital e viver. Porque também dá essa questão, né? Porque a geração, talvez, da molecada 15, 16 anos, né? Brincadeiras à parte, meu filho manda mensagem no WhatsApp, vou falar aqui essa palavra, acho que não é uma empresa que vai dar problema. Do quarto
pra gente que tá na sala, cara, sabe? Então, assim, a pergunta é, será que as gerações estão vendo? Ou você pegar ali dos 4, 5 anos? No entanto, o mercado de brinquedo ele vem reduzindo um pouco, porque eu falo que antigamente criança se brincava até 13, 14 anos. Isso. Por mais que eu comecei a trabalhar com 13, tá? Mas hoje, o que mais vende? Produto que o pai e a mãe escolhem para criança que é bebezinho. Esse é o maior volume. Porém, entra um mercado geek, que é o brinquedo de adulto, né? Que também está crescendo no Brasil, mas as crianças com 7, 8 anos já começam a entrar no celular, no digital, e aí elas acabam esquecendo um pouco o brinquedo. Aí vai responsabilidade de pai, de desconectar a criança, ou você brincar com ela, ou você... né, trazer esse conhecimento, essa diversão, esse envolvimento com a família, de você brincar com os seus filhos. Então, para mim, o grande paradigma, a quebra desse paradigma do que você citou, do que todo mundo está falando, é justamente que antigamente era como? A pessoa ia no shopping comprar. Era aquela questão fria. Então você tem toda uma indústria que ela está literalmente com esse paradigma, vamos dizer assim, histórico, entendeu? Só que as coisas estão evoluindo. E o que deve tender a acontecer, né? Por exemplo, as lojas. É o que você disse. Pô, cara, eu fui lá, eu estudei antecipadamente um produto, porque eu sou um cara geek, usando a palavra geek, que é nerd, Geek, né? Em outras palavras, brincadeiras à parte, que é literalmente a pessoa que ela quer entender mais sobre o produto. Ou seja, ela já está na indústria 4.0. Ela já está indo atrás de conhecimento, entendimento do produto. Aí ele usou o exemplo das crianças, também já estão indo, só que tem um buraco nesse meio aí, que é justamente a estrutura shopping, que é o que eu usei o exemplo, ela é essa estrutura centralizada, burra, entre aspas, né, que você maximiza, só que sem dar sustentação para os caras que estão lá, os vendedores, etc. Tal, porque né, é o que você mesmo citou. E é uma comum, você vai nas grandes magazines, as grandes empresas de varejo, é isso, é massificação, não é essa questão de trazer, né, por exemplo, a experiência que o Rodrigo teve, está mostrando o que para nós? Que a tendência do mercado as empresas elas têm que trazer essa ponte do on e off de uma maneira que o cliente que ele vai ter que conhecer, ele quer ter um produto, ele tem que ter alguma forma para ele ter um entendimento daquele produto. E os shoppings, né, como estrutura de entretenimento, como estrutura de locais de teste, né, por exemplo, usou o exemplo, né, você tem grandes empresas, né, de tecnologia, por exemplo, os shoppings da cidade, que você vê justamente isso. Elas não estão preocupadas em vender em si, porque toda a venda é feita nos grandes centros digitais. Mas essa questão do cara ir lá e testar o celular, testar o chapéu, testar o tênis, etc. E tal. E falando do mercado, né? Quando você fala do imediatismo, então, trazendo uma linha de raciocínio que a gente fala de ou eu compro online ou eu compro offline quando eu tenho imediatismo, aí tem uma grande, né, marketplace, aí a mais famosa, a que mais vende, a líder de mercado, vem e se desconecta, ela se desconecta dos correios e monta sua própria malha de distribuição e fala que começa a te entregar num processo full, em 24 horas. O que acontece? Ela inibe a sua ansiedade de esperar para receber esse produto, correto? Paralelo a isso, ela te dá um suporte. Se você não gostou, você fala que não gostou, você devolve, ele te devolve o dinheiro na hora. Então, o que o online começa a fazer? Pega essas falhas do off e começa a criar estrutura para te entregar mais rápido. Entendeu? Que eu falo que o próximo desafio agora é entregar mais rápido que o quase que eu falo, hein? Que o amarelinho lá, em 24 horas, é impossível. Eu acho que o Adriano já falou. Já falou. Não, mas aí ele não sou eu. Então tá bom. Entregar mais rápido que 24 horas, eu acho que acaba ficando impossível. Que eu acho que eu tenho alguma... por quê? Aí a indústria se conecta nas lojas oficiais dentro da amarelinha, ela se conecta. Sim. E aí ela tira a bitributação, porque a indústria vende para o varejo e o varejo vende para o consumidor final. Ela entra direto com lojas oficiais e começa a te entregar em 24 horas direto da indústria. E se ela não tem competência logística, ela trabalha o full. Pronto, resolveu o problema de venda e de logística da indústria. Eu colocaria até já adentramos aí no alinhamento entre, né, on-off, passamos um pouquinho só no e-commerce, eu vou deixar aqui uma pergunta aberta, bem de empreendedor e do marketplace, mas vai ficar, eu vou puxar agora a pauta para essa questão.
O que envolve para vocês, um pouco mais direcionado aqui ao Rodrigo, nosso convidado, que é para extrair o máximo que tiver de conhecimento aqui, o que você me falaria hoje se eu for investir numa loja virtual ou numa loja física, qual que é, vou falar mais caro, né? Mais dinheiro investido para você hoje? E qual que é uma dica que você daria, talvez, para quem vai entrar nesse mercado digital do comecinho embrionário? E depois que a gente vai conversar sobre isso, a gente vai adentrar nesse passo, né? Como que se liga uma loja virtual a um marketplace, né? O que vocês acham aí da Acho uma boa ideia. Vambora? Vamos. É para mim, né? Lógico, a Kira vai extrair o C. Tá. Quando se fala de custo, eu não vejo diferenças exorbitantes para montar uma loja física ou montar uma loja virtual. Equiparado? Porque assim, ó, se eu for vender essa caneca, eu vou lá, compro a caneca, ponho o preço e ponho na prateleira e fico esperando alguém entrar nessa loja. Tudo bem que eu tenho uma estrutura de prateleira, tá? Ar-condicionado, tal. Fachada. Se eu for vender a mesma caneca no virtual, eu tenho que tirar foto, eu tenho que cadastrar, eu tenho que tirar medida, eu tenho que tirar altura, comprimento, sistema. Eu tenho outro tipo de infraestrutura que demanda talvez mais tempo para que ela esteja disponível para a venda, tá? Pessoas e competência para fazer isso acontecer. E eu montar uma loja virtual, a minha loja, eu também tenho que pagar para alguém chegar aqui dentro. Então, hoje o tráfego pago, seja panfletagem ou seja digital, tem que ocorrer para que você tenha relevância para que as pessoas te procuram, seja no virtual, seja no offline. A grande questão, né, que esse problema principal é que o digital é algo complexo por natureza, que ele é base matemática, né? Então, a cultura anterior era tipo assim, é o nerd que vai fazer, as pessoas não entendem, etc. Só que você usou um exemplo muito claro para mostrar para quem não entende, está entrando na área digital, que não importa se você tem uma loja física ou virtual, a verdade é que os processos eles estão similares. Então, desde o custo para você colocar um produto na prateleira, que é o que você está dando um exemplo, o custo também para você fazer toda a preparação de você incluir ele dentro de um e-commerce, você fazer a ponte do e-commerce dentro dos marketplaces, né, que você fazer toda a parte tecnológica, você demanda de profissionais capacitados, você demanda de processo, da mesma forma que o on e o off eles são muito similares. Então, o custo acaba sendo se mesmo, você for analisar, é isso, mas o que o Miguel perguntou faz sentido, porque assim, muita gente quando vai montar um negócio ou tá transformando o negócio dele, ele fica pensando nessa coisa, o que é mais barato, mais caro, o físico ou o digital, o que é? Não existe barato e caro, existe o que dá retorno e o que não dá retorno. Sim. Né? Só que é o seguinte, os investimentos, é o que eu falo, os investimentos eu também acho que não tem tanta diferença, porque quanto mais você entra no mercado digital, o e-commerce, entra nos marketplaces, é mais tecnologia, é mais informação que você tem que absorver, é o tráfego pago que você tem que aumentar, né? E no físico é a mesma coisa. Se você vai tendo melhorias ali no movimento, não sei o quê, é mais gente que você vai pôr para trabalhar, é mais pessoas que você vai prepará-la, né, para poder atender. Capacitação. Enfim, o investimento acho que é muito parecido. Mas muita gente confunde isso. Acha que vou para o mercado digital, vou para o e-commerce, que é mais barato. Perfeitamente, acho que é muito simples. É porque antes era, esse paradigma que você está falando não era assim, exatamente. Porque antes era o quê? Para você estar na internet, você construir um website. Um website em si, ele é literalmente simples e não é caro. Okay. Mas hoje um website, ele tem zilhões de ferramentas APIs. Com custo muito baixo, com uma competência intelectual, desculpa, mas qualquer um consegue cadastrar e subir e montar uma lojinha, mas não vai chegar tráfego, não vai vender, não vai vender, entendeu? Aí você tem que ter as ferramentas e investimento para que ela consiga dar o resultado. Mas eu quero entrar numa outra linha, que é assim, o que me fez, é lógico, por questões de quando deu o boom da pandemia, eu fecho a loja e foco no online, né? Mas eu ainda acredito muito no híbrido, onde ter a loja quando você quer construir uma marca, tá? Onde você tem a loja e você tem o online. O online faz volume e a loja você tem aquela proximidade, você entende muito mais o seu cliente. Por que eu estou falando isso? A chave que naquele momento da pandemia me fez fechar a loja,
porque ela não se sustentava por questões de um ano, fecha as portas e vai saber quando ia abrir. E num Natal, pior Natal, acho que foi o de final de 2020, uma pessoa me liga e fala assim, não, liga não, pelo WhatsApp. Devia estar sentado no sofá e fala assim, você tem brinquedo para criança? O que eu respondo no WhatsApp, numa loja de brinquedo? Sim, tenho brinquedo para criança. Meio amplo. Isso. Tem como você me mandar foto? Como assim? Eu tinha um esforço para tirar foto, para fazer descrição, para pensar no que a pessoa pode imaginar que aquele brinquedo faça, para escrever, para tirar medida, altura, largura, comprimento, para dar um frete grátis para ela em Ribeirão Preto, para ela me ligar, me chamar no WhatsApp para mandar foto de um brinquedo para criança. Aí você começa, menino ou menina? Gosta de personagem? Qual idade? Qual idade? Anamnese. E aí você tem isso, né? Quase um prontuário médico. Para depois você mandar, ela fala assim, tá, depois eu vou ver, depois eu te falo. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Aí você fala... Aí você tem que ter um call center para ficar atendendo. Olha o tempo que você está levando. Ao tempo. Porque é até diferente. Se você tem essa pessoa fisicamente, é outro atendimento. Primeiro que você abre a loja. Sim, a pessoa é o que eu olhando. falo, as pessoas estão olhando, ela já está vendo. Ela fala, já tem 30 brinquedos diferentes aqui, sei lá, 100. Né? Então tem aquela escolha mais rápida, mais dinâmica. Olha a estrutura que aí você tem. Olha o custo do offline tentando vender online de uma forma não adequada. Porque na pandemia todo mundo fala assim, vendemos online e o número do WhatsApp embaixo. Quantas vezes vocês viram isso? Vendemos online e o número do WhatsApp. Então, assim, será que o WhatsApp é uma ferramenta de venda? Ela é online? Ela não é? Entendeu? Então, assim, só para concluir, eu ainda acredito em ter, talvez não grandes lojas, mas lojas menores, né, espalhadas, aonde a gente consiga atender aquele cliente mais rápido, aquele que quer passar, né, às vezes é aquele que quer colocar a mão no produto, ter o nosso showroom dentro de pontos estratégicos e continuar no online. É que assim, você dá o exemplo do WhatsApp, né? A maior parte das pessoas, na pandemia, eu acredito que foi uma das ferramentas mais utilizadas para vendas, né? Pela internet. Porque o grande desafio é a falta de conhecimento tecnológico geral. As pessoas, elas foram bombardeadas pela era da informação. A gente vive a era da comunicação da informação, que através das redes sociais, da tecnologia, robótica, IA e assim por diante. E assim, a maior parte das pessoas entrou neste mundo de cabeça, assim, né, de paraquedas. Então, aí veio uma pandemia, né? Acaba todo o sacrifício que a pessoa fez, que é o que você mesmo disse. Pô, cara, fiz todo um projeto de vida, aí vem a pandemia e acaba com tudo. Então, na verdade, eu vejo esse desafio do WhatsApp, etc e tal, que as pessoas utilizaram, meio que no desespero. Só que o que o Rodrigo está tentando trazer é o quê? Isso não funciona. Isso daí vamos dizer assim, é apagar incêndio com conta-gota, né? Porque hoje em dia, se você pegar as redes sociais, pegar os marketplaces, né, a concorrência que você tem online, com tantos sistemas, APIs, etc., se você não souber equacionar direitinho, né, seu produto, serviço e fazer a ponte, porque o que eu acho bacana da história do Rodrigo Segato na Enfiquete é que ele já está na indústria 4.0, aí voltou, né, pela questão, né, do entretenimento. E para mim o grande desafio é esse agora. As empresas, elas têm que começar a entender que tem o lado humano. E o lado humano, mesmo com toda a tecnologia existente, ela nunca vai ser abandonada. Porque é o que você falou. Cara, eu quero saber, eu quero sentir, eu quero pegar. Então eu vislumbro, né, o futuro próximo, os testing, né, não mais shopping, né, testing, né, vamos dizer assim, de ser cheio de grandes empresas que elas vão estar com seus showrooms. E a parte bacana da história é que a rede social, a internet, os grandes meios de comunicação, eles, de uma certa forma, são meio democráticos. Em outras palavras, os pequenos vão usar essa mesma estrutura, como você já está usando. E aí que eu acho que abre um monte de leque de opção bacana. O shopping já está se reinventando, né? Agora nós vamos apimentar a conversa. Você pega o shopping, por exemplo, você vê que as vitrines estão cada vez mais elaboradas, mais virtual ali, né? Tem uma interatividade. Né? E aí, por outro lado, você pega os corredores, está cheio de entretenimento para criança, porque os pais levam o filho lá e acaba ficando vendo as vitrines. E aqueles brinquedos que você põe a criança lá, tem monitor. Olha, eu já vejo que isso é uma forma de reter o cliente lá dentro mais tempo. Põe lá, meia hora aqui, meia hora a criança fica com o monitor, você não pode entrar no brinquedo, é só a criança.
E aí o que acontece? Você fica lá meia hora, você fica lá, roda ali, vê vitrine e tal. Então, assim, eles estão se mexendo também, né? E eu acho que não vai acabar. Vai ter o híbrido disso daí. Eu acho que vai ter esses... É o que nós estamos falando aqui. Não tem como ser diferente. E quando né, a gente sempre vai falar no pós-pandemia, que aí vem quando fala-se na indústria 4.0, mas ela foi falada em Hanover. Em 2011 já tinha falado do 4.0. Mas na pandemia veio esse boom de todo mundo querer, a indústria querer entrar, todo mundo querer entrar. Aí, vocês conhecem, né? Vamos falar de quem sustenta esse país, que é o pequeno e médio empresário. Quantos têm uma gestão adequada e um sistema para controle de estoque adequado? Aí ele não faz o arroz com feijão, ele quer ir para online. A experiência, a minha formação, eu sou analista de sistema, especialista em logística. Antes de começar, eu estava discutindo, até na época com o Miguel, qual era o sistema que eu ia implementar. Aí eu fui para um, que depois eu vi que faltava alguma coisa, e em uma semana eu já fui para o outro. E é o sistema que eu estou até hoje. Então, eu estou conectado na minha loja, né, o meu ifcat.com.br. Eu estou conectado em mais de 30 marketplaces. Eu tinha loja física, tudo controlando o mesmo estoque. Então, assim, para quem quer empreender... a dica que eu dou chama-se processos, pessoas e tecnologia. Com certeza. É definir a tecnologia que você vai utilizar, é treinar, é desenvolver os processos, como as coisas têm que acontecer e treinar as pessoas nesses processos. Porque, voltando à pergunta do qual é mais caro e mais barato, se você erra numa venda aqui, às vezes o conserto dessa venda é muito barato. Quando você erra no offline, quando você erra no online... e você tem um processo, ele custa muito caro. Talvez, como as margens estão diminuindo, talvez às vezes compense do custo do produto, você fala, fica para você. Vou te mandar outro. Eu te mando outro, correto? Ou fica com esse de brinde se ela desistiu da compra. Ou você fala, joga fora. Porque o custo da reversa, às vezes, não compensa. Certeza. Entendeu? Então, se você tiver querendo crescer e não ter esses processos muito bem definidos, ou sua equipe é muito alta e o custo não paga, entendeu? Ou você vai quebrar. Porque é competência logística e TI na veia. E eu queria trazer agora, que eu falei, vamos apimentar, deixamos concluir as ideias de pensamento aí, né? Mas vamos lá, eu acredito que a gente pincelamos aí on-off, né? As dificuldades, o que tá, ou seja, para mim ficou claro que nenhum é o melhor, né? Pelo menos para mim ficou, que eu acredito que é um ponto de visão estratégico. Sim. Passamos aí por uma experiência de e-commerce, falamos de plataformas, ligação, etc. Agora eu vou adentrar um pouquinho no marketplace. Eu estou bastante tempo nesse mercado, acompanho vários clientes, etc. E eu acredito que a grande onda pandemia fecha-se loja, sucesso de receitas para muitos, mas foi a parceria, né? Loja virtual, essas conexões com os marketplaces. Então vamos lá, a gente tem um hub aí de conexões entre um e outro que passa exatamente por essa experiência, estoque, tá cadastrada, fotografia, logística, etc. Porém, agora eu vou entrar no marketplace, que a sensação que eu tenho, tá? Vou jogar no ar para até quem for de outros e-commerces aí, de outro segmento, escrever aqui embaixo, mandar comentário, etc, pra gente continuar esse debate, quem sabe a gente volta. Mas é que hoje os marketplaces cresceram tanto e baseado numa coisa, tá? Baseado no pequeno negócio, no médio negócio. Isso daqui a pouco a gente vai para a famosa indústria 4.0 para alinhar essa ideia, tá? Mas eu vou trazer o seguinte, eu vejo que, de certa maneira, além do estrangulamento, e não precisamos só para e-commerce de produto, tá? Eu acho que a gente pode também falar dos marketplaces de serviço, tá? Que ele vem estrangulando, aonde os mesmos vêm se posicionando e, ao meu ver, vai começar a tirar um monte de gente. Esse assunto agora é aquele para a gente começar a deixar polêmico. Vamos lá, agora o Rodrigo vai falar um pouco da experiência dele. Ele é amigo dos caras ou eu tô ficando puto? Não, na verdade, assim, ó, que a indústria está entrando, isso é fato. Isso é fato. Não, eles falam que é posicionamento de marca, eles falam que é porque o varejo não compra todo o mix dele. O discurso para eles entrarem no marketplace é fantástico.
A grande dificuldade da indústria vender para o consumidor final, para pular 2 entidades do supply chain, era vender. Pronto, agora eles estão conseguindo vender. Depois, quando eles começaram a vender com o marketplace, o segundo problema deles era a logística. Não se existia operador logístico no Brasil que faz o full, agora está crescendo, um monte de gente faz full. Então o problema de vender está resolvido, o problema de entrega está resolvido. Eles começam a atravessar. Mas tem um outro ponto um pouquinho pior que eu acredito que esse, que é: eu estou conectado nas plataformas através de um hub ou do meu próprio sistema, eu estou conectado aos marketplaces. Beleza? Os marketplaces, se eu vender pelo A ou pelo B, eu tenho que dar baixo no meu estoque e falar para o outro, ó, vende um. Então ele sabe o que eu vendo. Ele sabe o quanto eu faturo. Porque ele sabe o meu preço de venda e ele sabe. Então eles têm essas informações, os big datas da vida lá, resolve tudo. Mas olha só. Logo quando eu comecei, pela minha experiência em logística, eu não me admitia ter uma ineficiência logística. Então caiu o pedido, tem que postar rápido, em menos de 24 horas tem que postar. Então, pedidos que caiu dentro do marketplace até as 14 horas, eles são postados no mesmo dia. Se Insano, vira. Né? Hã? Insano. Então, o que caiu de noite, de dia, até 2 horas da tarde, e se bobear, não passou o correio, não passou a coleta do A, não passou a coleta do B, fatura. Eu quero chegar às 6 horas da tarde, quantos pedidos tem? Tem que ter 10. Que caiu das 3 horas, das 4 horas para cima. Beleza? Mas vai estar faturado. Sai da empresa sem nenhum para faturar. Porque pelo menos abaixei a ansiedade do cara. Ó, já faturou. Beleza? Fui convidado pela minha competência, né? Performance, porque a gente é ranqueado, tem faixinha verde, pontuação. E eu fico lá, tem os indicadores, eu fico olhando os pontos. Ó, caiu por quê? Onde nós erramos e tal. Fui convidado para ser full de um grande. Falei, pô, bacana, vamos ser full. A moça me explicando o que era ser full. Falei, não, filho, não precisa explicar não. Aceito. No entanto, quando eu vi a ligação e sou da empresa tal, né, eu falei, ih, já fiz alguma coisa errada aí, vai vir chabu. Não, tô te convidando, isso é muito bom. Beleza. Fui lá, coloquei 5 itens. Full, coleto de graça no teu centro de distribuição. Falei, que bacana. Você não paga armazenagem. Falei, nossa, que lindo. Não paga embalagem. Falei, meu Deus. Não paga nada. Escolha seus produtos e manda. 5. Primeiro mês de faturamento, 35K. Falei, quê? Falei, com 5 itens. Se eu colocar em 100, então, eu tô aposentado? Certo? Segundo mês, já mandei a indústria entregar direto. Ó, pega a nota, não passa nem pelo meu CD. Por mais que a coleta era grátis, aumentou mais 10% o faturamento. Com 5 itens. Projeto piloto continua no 5. Terceiro mês, mais 20% de aumento de faturamento. Falei, rapaz, o que aconteceu no 4º mês? Eles foram lá e compraram o produto da indústria. Como eles não pagam a operação logística, eles vendendo sem a margem da operação logística. Liguei para a indústria, falou, então, sabe o que é? Os caras compraram 20 carretas, você estava comprando meia. Falei, amigão, obrigado. Grande, devolve meus produtos e aí eu faço a minha operação logística. Entendeu? E aí, o que você me diz? As indústrias, os grandes empresas que seriam de TI, agora estão comprando produto. Na verdade, esse daí já fazia. A minha questão é, se os outros que eram simplesmente TI, agora vão começar a virar varejo, porque ele sabe o que vende, por quanto vende, e aí ele vai no mercado, compra volume e põe o preço lá embaixo. Então a indústria também não está preparada para ou atravessar o varejo e colocar nos marketplaces, ou vender para os grandes a um preço menor para fazer volume. Então eu acredito que é as duas estratégias. Não, as duas, ele não tem. A indústria está perdida. A indústria produz, né? Não, o que eu quis dizer assim, eu acredito que eles estão fazendo as duas, que eles estão achando para outro quanto é lado, para ver o que vai sair daí. Eles não, que é o que você falou, falta o entendimento, né? Mas eu vejo por outro lado, que eu vou bater na tecla. Eu acredito que a indústria está perdida porque ela não consegue fazer a ponte do cliente final dela sem um atravessador, mas ao mesmo tempo é o que ela quer. Em resumo, né? Na verdade, ela quer informações de consumo, entender o consumidor final dela.
Ela quer entender. Mas no final, que é o que você disse, o desafio principal deles quer vender direto, não quer ter atravessador, certo? Isso. Só que aqui a discussão que a gente está tendo, a conversa, está nos mostrando o quê? Que justamente a questão do varejo, ela tem que ser uma ponte amiga da indústria, né, nessa estrutura 4.0. Porque é o que eu falei, não adianta, a questão de a indústria direto para o cliente final, ela é fria. Ela não tem um conhecimento. Então, querendo ou não, essa parte o varejo, ele vai acabar se transformando para ser meio que um representante que ensina, degustação, etc e tal, para as grandes empresas. Então, eu acredito que o varejo vai tender a isso. Né? Então, eu vou dar um conceito aqui. Quando a empresa faz operação logística, armazenagem, controle de estoque e distribuição, ela pelo menos esses 3 principais serviços, ela é denominada operador logístico. Quando ela faz a função de venda e merchandise, ela é considerada broker. Tá? Então é um conceito que já existe lá fora, entendeu? As empresas deixam de comprar e vender e passam a ser um prestador de serviço. Entendeu? Só que o que acontece? A indústria ela não está preocupada se você está vendendo ou não. Ela quer te empurrar o produto. Agora, pergunta se ela quer consignar o produto aqui ou vender ela me pagar uma comissão. Aí ela não está preparada para isso, para controlar estoque separado. Mas só para concluir, voltando um ponto antes, que aí é um outro ponto que começa a se discutir olhando para o futuro, que a indústria 4.0 deveria, para matar esses 2 problemas, existe uma grande empresa de marca de roupa que faz isso. A marca de roupa tem um site dela. Ela tem um monte de franquia. Se vendeu no site dela, que aí entra a geolocalização. Peraí, saiu uma venda para Ribeirão Preto, manda para a franquia do Miguel. Olha a indústria olhando para o negócio. Aí, caiu uma venda lá em Santos, manda para a franquia do Adriano. Eu ganho uma comissão do negócio, lógico, eu estou com o meu site no ar, porém, eu sei que você tem o estoque, porque eu estou olhando o teu estoque, eu te mando a tua venda. Então, assim, poucas marketing multinível que funciona? Oi? Seria isso? Marketing multinível. Não é marketing multinível. Seria o multinível, né? Mas eu vejo que, de certa maneira, a pergunta vai ficar aqui, ó. A gente já adentra a indústria 4.0, que seria isso, né? Tem grandes marcas que têm experimentação e querem entrar ali. Talvez o representante morrendo, o distribuidor morrendo e o varejista morrendo. Não, talvez é repensar para o modelo de negócio ser, de certa maneira, pensado. Porém, o que eu vejo é que as empresas de TI, elas têm uma questão bem disruptiva, né, do ramo de atividade. E elas vão seguindo aquilo que talvez lá no passado a gente teve grandes indústrias que foram comprando negócios e ser dono de toda... Montaram um ecossistema em cima do e-commerce. Então eu vejo que o que a gente pode estar olhando agora é que o pequeno que quer entrar se conecta no marketing. O marketplace está de olho em tomar dele. A indústria está lá. Aonde que a gente vai deixar cada um nesse processo? Até que a gente pega e faz o quê? Hoje está se falando que os marketplaces estão se transformando nos grandes buscadores, né? Que ali dentro já existe, olha só, uma quebra de visão nesse sentido, né? Eu quero pesquisar alguma coisa, eu vou comprar, comprando para revender, eu entro para ver como é que está a performance daquele produto dentro de um marketplace. Né? Já existe ferramenta que eu conecto, eu vejo todos os vendedores, por quanto vende, qual o valor que vende, quanto que ele vendeu no mês. E a margem. A margem, eu sei tudo. Ô, Rodrigo, comprar o produto. Então, vê se eu entendi direito toda a tua aula, porque você deu uma aula pra gente aqui. Obrigado. Verdade. Muito bacana, gostei muito da sua participação. Então, responde pra gente, assim, eu tô errado de pensar que, na verdade, aquela indústria que estava, quer dizer, todo o comércio que estava virando cada vez mais mecanizado, ele tende a ver um pouco mais humanizado para quebrar esses gaps. Ou estou equivocado na minha interpretação do que você explicou para gente? O que eu acho que deveria acontecer é o seguinte: imagina se o offline, voltando ainda para o offline, para tirar a indústria, para resolver, porque a indústria está entrando, né? Para eu falar, a indústria fica no seu canto. Imagina se eu tivesse um atendimento bacana, num off, com um preço mais competitivo que a internet. Olha só. Eu posso estar sendo muito utopia minha. Porque se a pessoa sai de casa para ir lá comprar, ela deveria ter algum benefício. Porque o custo que está ficando dentro da cadeia dos marketplaces chega a 30%, 35%. Fica na cadeia. Entre
nota fiscal, marketplace, ads, engajamento, embalagem, tal, fica de 30% a 35%. Então você fala assim, faz as contas, porque não poderia então ser mais barato comprar no offline e ter um atendimento humanizado, adequado? Talvez para isso a indústria, mas a indústria precisa se preparar para isso então, né, cara? Capacitação. Não, mas aí a indústria precisa do varejo. Dentro do supply chain, né, a indústria, distribuidor ou indústria varejo, aí o varejo não morre. A minha preocupação é que o varejo começou a morrer, o físico, como fala, na pandemia, e o pós-pandemia, que nós estamos falando de 3 anos de pandemia, o varejo vai enfraquecer no online agora. Porque as contas não estão fechando mais. Exatamente, está ficando muito caro. É o que ele falou. E é isso. O que falta, talvez, é até um preparo mesmo na ponta, ali, no físico, né, no offline. É esse preparo de saber chegar. Porque o que se discute sempre? Na internet é mais barato para comprar. É mais barato. E com todos esses custos que você está falando aí, que está chegando 30%, 35%, por que na loja a gente não consegue, então, estar pagando o mesmo valor? Ou até, é o que você falou, ter o benefício de estar pagando até mais barato, porque eu tive deslocamento, eu fui lá, né? Teve esse tempo todo, né? Fui lá saber do produto, enfim. Então, acho que é isso aí. Acho que o caminho é meio que... Isso eu acho que vai acontecer. E já percebo que algumas pessoas já estão começando a ser... Alguns produtos, por exemplo, que eu pesquisava, já não está valendo muito mais a pena pegar na internet. Na internet você está vendo já na loja física ou não? A mesma coisa, eu vou te falar assim, vamos para de alimentação. Tá ficando médio alimentação. Quando você pede pela vermelhinha, tá insano o frete, né? A entrega. E quando você entra no site, o cara que está preparado, e ele já tem um e-commerce dele, um site de venda do produto dele, e às vezes zera até a parte de entrega. Então, vamos falar assim, você pede uma pizza, vou dar um exemplo. Você paga 10, 15% mais caro uma pizza se você pedir num sistema de entrega desse. Para conjecturar esse exemplo, essa semana, uma coisa pessoal, eu comprei um adaptador de microfone lá, P3 para P2, coisa técnica. Mais interessante, o aparelho em si custou R$12. O frete custou R$9,90. Então, quer dizer, 50% é esse como exemplo. Não, mas tudo bem. Mas aí esses R$9,90, se você fosse sair para procurar, talvez você não soubesse onde teria, você teria que ficar buscando. Ou você pergunta pelo WhatsApp, ou você sai batendo de porta em porta. Que aí volto na geolocalização, onde existe estudo para que alguns marketplaces, e eu quero entrar na vermelhinha, que eu acho que vai ser a nova disruptura do mercado. Se eu não conseguir entregar mais rápido que 24 horas, eu tenho que disponibilizar o estoque mais próximo do meu cliente. Então, quando ele tem um desejo de comprar algo no online, eu mostro para ele qual é o estoque mais próximo dele para reduzir esse custo. E a vermelhinha vai virar shopping. A vermelhinha vai virar shopping. E quando a vermelhinha vai virar shopping, que eu já estou acompanhando eles e eu falo que eu já estou pronto para entrar na vermelhinha, o que vai acontecer? Você vai precisar comprar um brinquedo para o seu aniversário do seu filho no sábado. A sua mulher te lembrou na quinta-feira. Você fala, se eu comprar na amarelinha, pode ser que não chegue dentro do full das 24 horas que você está prometendo. Eu entro na vermelhinha, em meia hora o produto está aqui. Você paga R$3 mais caro no frete? Acaba pagando. Então, Agora, se a vermelhinha entra e a indústria começa a entrar dentro da vermelhinha com estoque localizado, volta a quebrar o varejo de novo. Então vamos lá, acho que a gente até já está há um bom tempo aí, gostou desse assunto, vai longe, hein? Eu acho que vamos ter que marcar outro dia, etc. Parte 2. No fechamento aqui, a gente falou em vermelhinha, né? Que é uma tendência aí que tá vindo. Conseguimos pincelar um pouco. Eu já percebi que talvez dos 4 assuntos abordados já viraram um assunto para cada programa, hein? Já dá. A amarelinha já tá com alguns problemas, então acaba de nascer uma oportunidade de negócio para cada um, que é a verdinha. Quem é que investiu na verdinha? Então nós acabamos de fazer um brand alinhado. Bom, eu gostei pra caramba desse episódio. Eu acho que, como primeiro convidado, Rodrigo, sem
não tenho o que dizer, sem palavras, acho que foi sensacional. Queria agradecer em nome de todos, né? Aí do Digital Sem Dó. Até hoje que não tá aqui a Thaís, não tá a Lívia, a Letícia, a gente tá fazendo esse... Senão o mesão aqui ia ser bonito, né? Não tá aqui, mas tá aqui, né? Sempre vai estar aqui escondidinho aqui, ó, guardado, né? Então, muito obrigado mesmo. Não sei se você quer a palavra aí para encerrar. Gostaria de também agradecer muito ao Adriano, estreia do rapaz aqui. O post do Instagram dele não rolou ainda. Mas vai rolar. Então comecem a lá cutucar ele. Mas vai rolar. E obrigado também, Otávio. Já segundo Obrigado. já tá vindo aqui, estamos indo. Vamos lá, com a palavra, só Rodrigo mais Segato. uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Eu confesso que estava ansioso, por mais de ter experiência em sala de aula, mas microfone e câmera não é todo mundo que tem habilidade, não. Mas uma hora eu esqueci disso daí e acabou virando um bate-papo mesmo. Obrigado aí pela oportunidade. Mas a dica que eu dou, vamos falar para o pequeno e médio empresário, comecem a vender online. Tem um offline, continua com o offline. Tem offline, continua com o offline. Monta seu online, não é fácil, começa. Não dá mais para sobreviver sem. Não dá mais para viver sem. E se tiver outras formas de vender, é omnichannel. Não importa por onde. A venda tem que acontecer. Então, às vezes me questionam por que eu estou conectado em tantos marketplaces. Porque eu montei a estrutura de uma forma que se eu tiver em 1 ou em 10, não faz diferença nenhuma. Eu aperto um botão, conecta. Eu aperto um botão. Eu montei um processo adequado para quê? Para que eu consiga me conectar. E vai saindo novos marketplaces, eu vou lá, cadastro, aperto um botão e sobe. Então a estrutura está pronta, tá? Então, muito obrigado, valeu, show de bola esse bate-papo aqui. Obrigado aí, velho. Muito obrigado aí a todos também. Então fechou, gente. Obrigado. Digital Sem Dó, falamos de online, offline, e-commerce, marketplace. Indústria Começamos 4.0. a entrar na indústria 4.0, mas vamos ainda fazer outro programa. Então não esqueça aí de estar com a gente nas redes. Vamos estar agora disparando aí podcast, videocast. Inscrever, o like. É isso aí. Ó, os Não gatilhinhos. esquece do CTA. sininho também. Vamos lá, gente, digital. E aguarde meu post. Ó, Tô já criando uma terceira, audiência. hein? Tô criando uma audiência. Então, você entendeu? fechou então. Então, Digital Sem Dó. É isso Foi? aí. Valeu, obrigado.